Olá, queridos, graça e paz, uma boa noite a todos. Iniciando mais um momento compartilhando as Escrituras. Hoje, quarta-feira, 13 de maio de 2020. Louvado seja Deus por essa rica oportunidade que nos concede de estarmos vivos aqui para dividirmos acerca daquilo que Ele tem falado no nosso coração. Então, como você está? Como tem passado nesses momentos de dificuldade? Então, nós sabemos que Deus está ao nosso lado e apesar de tudo isso, nós temos a convicção e a esperança de que tudo passará. E Deus tem suprido as nossas necessidades, temos que ser gratos em meio a toda essa questão que nos aflige, nos deixa ansiosos muitas vezes. Então confie em Deus, ainda que Ele está no controle de todas as coisas e que no momento oportuno, segundo a vontade dEle, isso tudo passará. Temos que ser gratos pelas nossas famílias, que estão ao nosso lado, apesar da distância. E estamos no mês da família, em reflexões anteriores, compartilhávamos acerca de temas específicos e hoje não será diferente. Falaremos acerca de um dever dos maridos, sim, dos maridos. Eles devem amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Nós verificaremos à luz das Sagradas Escrituras aquilo que nosso Deus direciona para nós homens, maridos, esposos. O nosso título já diz: um amor espontâneo. Um amor espontâneo. E a nossa pergunta de reflexão diz assim: de que forma você tem amado? De que forma você tem amado a sua companheira, a sua esposa, aquela que Deus concedeu, obra graciosa, bondade, porque nós não merecemos nada, muito menos uma esposa auxiliadora, abnegada, que cuida de nós com tanto zelo, de forma prazerosa. Então, honre as suas esposas, amando-as de forma sincera, espontânea, abnegada também. É dessa forma que nosso Deus ordena que façamos. Mas leamos o texto. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém. O direcionamento do apóstolo Paulo aos homens se dá de maneira mais incisiva, pois a responsabilidade atribuída a eles é maior. Na realidade, o fato de ser o cabeça da família e com isso ter autoridade sobre a sua casa, o obriga a demonstrar um amor espontâneo, abnegado até o limite das consequências. Sendo assim, como o amor de Cristo para a igreja sacrificial. O texto de 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, você, marido, tem amado a sua esposa dessa forma, da mesma forma que Jesus Cristo amou a igreja e deu a vida por ela? Certamente é uma responsabilidade imensa e um ato muito belo. E não nos aproximaremos do ato de Cristo, mesmo que nós temos a nossa vida, ou demos as nossas vidas pelas nossas esposas. Isso deve ocorrer, mas certamente não nos aproximaremos de Cristo, porque foi um ato voluntário, um ato natural, de demonstração de amor incondicional. Nosso Deus, Ele é perfeito. Jesus, quando veio ao mundo, era 100% homem, mas 100% Deus. Não perdeu a sua essência. Nós somos miseráveis pecadores. Muitas vezes agimos por conveniência. Muitas vezes as nossas palavras são superficiais. Os nossos atos, eles não estão carregados de naturalidade. Mas nós devemos buscar a santificação sem a qual ninguém verá Deus. E quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo, nós mudamos de direção. As nossas vidas, elas tomam um rumo em direção a Cristo, a cruz. E é por isso que nós devemos buscar ser igual a Cristo Jesus. Ele é o nosso exemplo maior. Mas nós temos buscado realmente esse exemplo que sempre falamos? Sim, é o nosso dever.
e devemos buscá-lo. Nós perceberemos aqui, através dos verbos do texto, relacionamento, aqui já é claro, evidentemente, mas a partir dos verbos nós temos as referências bem mais claras e temos como dividir aqui sobre as características do amor de Cristo e que o homem deve demonstrar também à sua esposa. Então, o primeiro verbo aqui, o verbo amar, flexionado, né, na segunda pessoa do plural, é um imperativo afirmativo. O que isso quer dizer? Imperativo é uma ordem. Aqui especificamente, sim. O apóstolo Paulo dá uma ordem. Maridos, amai a quem? Amai vossas mulheres. Né? Ou maridos, amai vossa mulher. Aqui falando no singular. Então, é uma ordem a todos nós homens. Nosso Deus, através do apóstolo Paulo, na inspiração do Espírito Santo, deixa essa ordenança para cada um de nós. E nós devemos ver isso com muita responsabilidade. Porque se somos o cabeça e detemos autoridade, nós temos que demonstrar essa autoridade, né, com amor. Não podemos ser autoritários e muito menos deve ser carregado de soberba ou de orgulho. Deve ser natural. E fala aqui de que forma deve ser esse amor. Como? Como Cristo também deu a vida pela igreja. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O verbo amar agora flexionado da segunda forma, aqui na terceira pessoa do singular, agora é no pretérito perfeito. Ou seja, o passado. Ele tem uma ação que aconteceu no passado, uma ação concreta. E evidentemente que foi porque o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi um sacrifício suficiente, redentor. Ele ali fez a nova aliança com o seu povo, uma aliança inquebrável, porque não necessita agora de um homem. E ele mesmo cumpriu, ele mesmo é o detentor desta aliança e fez conosco. Então, a aliança inquebrável, porque é carregada de perfeição. Nosso Deus, ele foi tão espontâneo, demonstrou tanta bondade, um amor incondicional, que ele entregou seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E ali, transbordando em amor, onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus. E esse é o nosso exemplo. Nós temos uma ordem, o primeiro verbo diz isso, amai. E agora, no passado, nessa flexão do verbo, ele fala da ação. Como deve ser esse amor? Deve ser como o amor de Cristo pela igreja. Um amor sincero e espontâneo. Essa é a primeira característica do amor de Cristo, sincero e espontâneo. E é por isso que nós, maridos, homens, devemos, através desse exemplo de Cristo Jesus, observar as nossas esposas com mais cuidado, com uma sensibilidade que é inerente delas. Porque nós devemos nos colocar muitas vezes no lugar das nossas esposas e entender que elas sofrem, abdicam, muitas vezes, dos seus desejos para serem auxiliadoras, cuidadosas do lar, dos filhos. E nós, como autoridade sobre elas, tanto para a provisão, como para a instrução, o ensino, para o amor, nós temos refletido esse amor de Cristo. Perceba que o terceiro verbo que fala sobre entregar, ele está no passado também, no pretérito perfeito, a terceira pessoa do singular. Verbo entregou, ele diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É uma ação também concreta no passado. Cristo amou a igreja de forma sincera, espontânea, incondicional. E ele demonstrou de que forma esse amor? Se entregando na cruz do Calvário, para pagar o preço que nenhum homem poderia pagar. Nós entendemos que devemos amar a ordenança, amai. Logo após nós temos aqui a demonstração, amou, do nosso Deus através do seu Filho amado.
E de que forma nós temos nos entregado às nossas esposas? O nosso amor tem sido espontâneo? Certamente que muitas vezes não. Não precisamos enxergar uns aos outros para saber que o nosso coração, que é inclinado para fazer o que é ruim, muitas vezes demonstra de forma superficial. E com isso ele é insignificante. O amor, quando é demonstrado dessa forma, ele não é amor. Porque olha o que 1 Coríntios diz acerca do que é o amor. O amor, ele é paciente, ele é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. Não tem soberba. Não se conduz inconvenientemente, ou seja, ele não é inconveniente. Ele não atrapalha. Ele não procura os seus interesses, não se exaspera, não é ansioso, não é impulsivo, quer dizer aqui, não se ressente do mal, não guarda angústia, mágoa de ninguém, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essa é a referência do amor que a palavra do nosso Deus diz. Nós temos demonstrado tudo isso? Certamente que não, irmãos. Mas por que não temos demonstrado? Porque temos dado lugar a esse mundo superficial no qual nós vivemos, em que as palavras, os textos ditos nas redes sociais, não que sejam inverídicos, não sejam sinceros, mas nós nos limitamos só a isso. E no dia a dia, na nossa prática, com as nossas esposas, nós não demonstramos. Primeira oportunidade que Deus nos dá, nós fazemos o contrário. Nós magoamos, nós somos insensíveis, nós somos brutos muitas vezes e não demonstramos um amor que deve ser carregado de sensibilidade, porque a mulher é o lado mais fraco. O amor carregado de um homem que sabe ouvir, que não se exaspera, não é impulsivo, que apesar de ser racional, ele tem sim a carga emotiva, e ele se coloca no lugar da sua esposa para perceber aquilo que ela tem sentido. É necessário refletir, irmãos. Muitas vezes pensamos só na parte do cabeça, da autoridade, esquecemos que ser o cabeça e ser a autoridade tem uma responsabilidade muito grande na demonstração de tudo isso, que é o amor. Nós não podemos ser rudes, não podemos, por conta de sermos homens masculinos, termos a desculpa de que não devemos ser sensíveis à nossa esposa. É necessário entender que o amor que é sincero, que é espontâneo, ele se entrega de uma forma aqui específica. O apóstolo Paulo diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É um amor sacrificial. Segunda característica aqui desse amor de Cristo, ele é sacrificial. Não somente de forma física, mas de todas as formas possíveis. É de corpo e alma, não se limita só a uma forma. O sacrifício aqui de Cristo foi integral, foi suficiente. Foi físico, foi emocional, foi psicológico. Porque o nosso Deus, Jesus, ele sofreu de todas as maneiras possíveis. E nós temos sofrido pela nossa esposa? Temos nos deixado sofrer por elas? Temos sido ombros amigos? Temos refletido esse amor de Cristo? Deus nos concedeu as nossas esposas, irmãos, para cuidarmos delas. E seremos cobrados por isso. Se você, marido, esposa, não tem cuidado da sua esposa, se apresse, você tem a oportunidade ainda de cuidar, não de remediar,
mas sim de mudar de atitude, de direção, assim como nosso Deus ordena em sua palavra. Então mude de atitude. Ame a sua esposa com amor espontâneo, natural, incondicional. E à luz do que Cristo fez pela sua igreja, siga esse exemplo. E que o nosso Deus, por graça e misericórdia, conceda a cada um de nós vigor, conceda sabedoria, discernimento, como tem concedido todos os dias, para que consigamos demonstrar isso com sinceridade, não de forma superficial, mas da forma que o nosso Deus fala em sua palavra. Que Ele, por sua graça, nos abençoe. Nós estamos encerrando mais um momento compartilhando as Escrituras. Sexta-feira nós estaremos de volta para mais um momento. Que Deus os abençoe e cubra com graça. Boa noite.